na maioria. Se a humanidade estivesse verdadeiramente amadurecida, não haveria necessidade de autoridade, de coações, de sanções, em campo algum, nem mesmo no social. Ora, existe algum estado que não tenha exército e polícia? Alguma lei que não prescreva penalidade ao seu não cumprimento? Não é esta forma mental dominante. E como poderiam as religiões abrir uma exceção, como se operassem num mundo diferente? E como dizer toda a verdade a um tal tipo de homem, pronto a reduzir tudo em função de seus instintos e interesses materiais? O próprio Cristo não pôde dizer tudo às multidões. Assim, a verdade esotérica, plena e completa, só pode ser patrimônio de pequena parte da humanidade, ao passo que apenas a parte esotérica, limitada e pública, pode ser dada em alimento a todos. Como a capacidade criadora de um chefe é medida pela capacidade de correspondência de seus súditos, assim também o que constitui o campo de ação de uma religião é o grau de compreensão e o nível de evolução de seus prosélitos. Como pretender que compreendam aqueles que não sabem pensar? Explicar tudo, então, significa apenas gerar dúvidas sem fim e uma confusão geral. Eis a necessidade da fé. Cristo não podia dizer: olhai, as coisas são assim, porque vos explico e demonstro, mas teve de dizer: acreditai, porque vos digo eu, e como prova, faço-vos milagres, já que isto é o que mais vos convence. Depois, nas coisas humanas, aparece logo a questão prática de obter o máximo resultado com o mínimo esforço. Ora, mesmo que o homem comum tivesse inteligência para enfrentar e resolver os problemas do conhecimento, ele preferiria poupar tempo e esforço, aceitando as soluções que já se encontram prontas, feitas por outros mais competentes e especializados. Um dos maiores problemas humanos é o de poupar trabalho e satisfazer a todas as necessidades próprias, inclusive as espirituais, com o menor dispêndio possível de energia física e mental. Onde existe um esforço muito grande para fazer, o homem para. O que ele compreende em primeiro lugar é cansar-se pouco e fazer-se servir. Nisto ajudam a construção em série. Assim, já que é cansativo e difícil achar a verdade por si, o mundo vive em qualquer campo de verdades já feitas, oferecidas no mercado das ideias por aqueles que, por outras razões, acharam útil especializar-se nesse trabalho. Na prática, não se acha o grande pensador, mas o manual que, para nosso uso, esmiuça o pensamento em ordem alfabética. Estabelecido o princípio de autoridade, de disciplina e de obediência a um governo central, tende assim a religião a transformar-se numa grande máquina burocrática, constituída de homens que disciplinam o seu trabalho na forma regular de administração. Desponta então o instinto humano expansionista que, se nos estados fortes assume a forma de imperialismo, realizado com a guerra, nas religiões tem o aspecto de proselitismo, para aumentar o rebanho. Rebanho significa a criação de ovelhas em série, ou seja, produção de um dado tipo de fiéis, para os quais já está estabelecido como devem pensar, em que precisam crer, e o que é mister fazer. Só assim pode obter-se a disciplina indispensável para que o soldado possa ser enquadrado e o exército possa começar a marchar organizadamente. Para quem lê o Evangelho, pode parecer absurdo que dele possam tirar-se estas consequências. Mas a culpa não é do Evangelho, e sim do mundo que impõe suas leis a quem quiser entrar em seu terreno. Certamente, para ser vivido como ele é, o Evangelho exigiria um mundo de santos. Mas isto não existe na Terra, e, mesmo que pudesse formar-se um governo de santos no mundo religioso, esse governo seria logo liquidado pelos métodos humanos. Assim se explica por que as religiões tendem a tomar a forma que lhes imposta pela natureza humana e pelas condições do ambiente terrestre. Formou-se, assim, o modelo estandardizado do crente disciplinado e obediente, nos pensamentos e nas obras, o tipo do perfeito ortodoxo.
Ele aceita tudo sem discutir, não importando se não entende. A compreensão é um fato interior, pessoal, difícil de controlar, ao passo que discutir tem sabor de revolta e semeia escândalo. Mas o indivíduo comum foge desse esforço. Seus instintos e objetivos são outros. Sua psicologia é utilitária e simples. Cada um quer viver depois da morte, e viver o melhor possível, como procurou fazer na Terra. Ora, as religiões ensinam que, fazendo certas coisas, depois se vai ao paraíso, e fazendo outras vai-se sofrer no inferno ou alhures. O raciocínio da própria alegria ou dor é compreendido por todos. Façamos então aquelas coisas que nos trarão vantagem, mesmo se custam um pouco de esforço, e não façamos as que nos trazem prejuízo, embora custe isto um sacrifício. É opinião corrente que esse cálculo corresponda, depois, aos fatos. Isto é afirmado por grandes autoridades, e, portanto, aceitemo-lo. Além disso, ninguém mesmo sabe, com segurança, por experiência própria, como se passam realmente as coisas. Seguro é só aquilo que temos hoje em mão. Assim raciocina o homem prático, apto a viver na Terra. Já falamos desse materialismo religioso, pelo qual qualquer coisa, na Terra, tende a ser concebida materialisticamente e a ser transformada nesse sentido. Que podem, no fundo, as religiões, algumas práticas exteriores, alguns possíveis sacrifícios e deveres, crer ou não crer em algumas coisas, que é bem difícil controlar se são verdadeiras ou não, aliás, coisas longínquas que pouco tocam na realidade da vida. Feitas as contas, convém fazer esses pequenos esforços, em vista de uma utilidade futura, que também poderia ser verdadeira. Por que, então, não fazer tudo isso, quando, além do mais, pode obter-se com isso estima, confiança, que se concedem às respeitáveis criaturas que pensam bem, se não mesmo poderes e honras? Por que não agir assim, quando isto pode salvar-nos a alma na outra vida? Enche-nos de bênçãos nesta, e agir assim não faz mal a ninguém, ao contrário, é um bom exemplo, louvado como virtude. Assim surgiu a acomodação, e o acordo é completo dos dois lados. As religiões mantêm a sua unidade na disciplina e obediência dos fiéis, e estes, com pouco incômodo, calculam obter uma boa vantagem. Surgem as dificuldades quando aparece o indivíduo que quer agir seriamente, e portanto exige chegar ao fundo dos problemas, porque ele quer pensar, compreender, e finalmente resolver, já que ele tenciona, depois, viver a sua fé. Ser ortodoxo no caso comum é fácil. Trata-se de dizer que se crê, dizê-lo com a boca e também com toda a boa vontade do coração e da mente, sem dúvida de boa fé, mas sem saber o que significa crer e sem compreender o significado das coisas em que se diz acreditar. Para um indivíduo imaturo é equivalente e indiferente aceitar esta ou aquela ideia, pois logo que se sai do terreno das coisas materiais, tudo se perde, para ele num oceano de pensamentos impalpáveis. Mesmo para ser hereges são indispensáveis certa inteligência e interesse pelos problemas que estão para além da materialidade da vida. Mas a grande maioria só importam, ao invés dos que estão próximos e são tangíveis. Daí se conclui que a perfeita ortodoxia pode ser efeito não de uma fé mais viva, mas da falta de interesse, consequência implícita do estado mental que explicamos, o materialismo religioso. Então, a aceitação segue e completa liberta o crente de entrar em questões espinhosas, inúteis porque insolúveis para ele, e representa muito menor esforço sepultá-las sob o belo manto da fé, para ocupar-se, em lugar disso, com o que interessa muito mais, as coisas deste mundo. Quem não escolhe o caminho de menor resistência e cansaço? Por que não acreditar em tudo que as autoridades ensinam, quando isto custa tão pouco e não traz consequências no terreno prático, em que está o nosso tesouro? Esse também é um modo de enfrentar e resolver os grandes problemas do espírito. Por isso,
É fácil ser ortodoxo, quando esses problemas pouco nos atingem, porque se sabe que a vida prática é outra coisa, e o que nos interessa são os negócios da matéria e do mundo. Mas existem, embora excepcionalmente, indivíduos maduros, para os quais as coisas espirituais têm suma importância. Eles sabem o que significa acreditar e, para crer seriamente, precisam compreender, porque de sua fé dependem consequências importantes em sua vida, a orientação e a conduta próprias. Para poder agir de conformidade com a própria fé, é preciso compreender bem aquilo em que se crê. Se não for assim, chamemos fé não a um conhecimento preciso, apto a guiar-nos, mas a um vago nevoeiro que permanece nos céus sem interessar nem atingir a nossa vida. Estes amadurecidos não têm medo de pensar e de esforçar-se contanto que chequem a verdade, e há uma convicção própria profunda. Eles não podem desinteressar-se dos problemas do espírito, e fazer calar a sua fome de conhecimento, em relação às coisas supremas. Não podem deixar de ser honestos diante de Deus e da própria consciência, e não podem dizer que acreditam firmemente naquilo que não compreenderam, e que lhes não interessa absolutamente nada a compreender. Ora, acontece que, para as religiões oficiais, baseadas, como vimos, na disciplina e na obediência, esses que, espiritualmente, deveriam ser aceitos como os melhores elementos, são considerados os mais perigosos, como logicamente o seria, num exército organizado, um soldado que, por ter muito zelo e inteligência, quisesse examinar os planos do próprio general. Essas qualidades que trazem desordem, não são admitidas nem no soldado, nem no fiel. No seio da ordem constituída, tudo o que é insubordinação traz desordem, semeia escândalo. Podem esses indivíduos estar animados das melhores intenções, mas, no organismo constituído, não há lugar para eles. A grande máquina está construída para funcionar por meio da aceitação cega de uma doutrina já feita, e não para elaborar a cada passo uma nova. Os reformadores serão úteis, sem dúvida, para fazer progredir o pensamento humano, mas o que mais interessa aos organismos constituídos é, sobretudo, conservar a ordem em que eles se fundamentam, e não procurar novas ideias que a perturbem. Então, o tipo do pesquisador que não pensa com a cabeça dos chefes mas quer pensar com a própria, que não crê cegamente mas quer antes compreender e discutir, e com isto ameaça a tornar-se um inovador, é olhado com suspeita, como um perigo para a integridade da doutrina, como o rebelde, o mais difícil de todos a ser enquadrado na perfeita ortodoxia. Por isso, os inovadores mesmos se forem santos, são inicialmente olhados com desconfiança, apesar de mais tarde, após severo controle e uma vez que se compreendeu sua utilidade, serem aceitas suas ideias. Ninguém é tão perigoso e importuno quanto aquele que, em nome dos próprios princípios da religião, porque é honesto e sincero, se sente autorizado a se indicar, perturbando assim soluções já alcançadas e confirmadas pela autoridade, ameaçando, mesmo sem o querer, a deslocação das pilastras em que se apoia todo o edifício. Tais seres, rebeldes às mentiras convencionais da sociedade, gostam de dizer a verdade, o que constitui grave escândalo em nosso mundo. Assim, eles são condenados por todas as religiões, ou seja, pelo mesmo tipo de homem que se encontra em todas as religiões. Diante do princípio da autoridade, façamos esta pergunta: pode dar-se plena liberdade a um ser, quando ele não possui conhecimento necessário para autodirigir-se? Deve tirar-se a liberdade daquele que não saberá usá-la bem, mas só em prejuízo próprio. Dominar o próximo, impondo-lhe a própria vontade, é coisa normal e natural na Terra, no plano biológico animal do evoluído. Aí a autoridade é patrimônio do mais forte, que venceu os mais fracos, em relação aos quais, portanto, só por esse fato, tem direito à obediência. Sem um comando, uma disciplina, e portanto uma diminuição de liberdade,
Não pode construir-se um organismo na Terra. Se desejasse fazer do cristianismo uma instituição neste mundo, era mister obedecer às exigências deste ambiente. E eis porque, neste ponto, ele não pôde manter-se divino, mas teve de tornar-se completamente humano. Constituirá isto um defeito, ou uma culpa sua? Podem apresentar-se dois argumentos em sua defesa. Primeiro, a impossibilidade prática de fazer-se obedecer, se não foi usada autoridade, fato, portanto, necessário para poder realizar o dever de cumprir a própria missão na Terra. Mesmo para o espírito, não há outro meio de realizar-se neste plano biológico. Segundo, a parte divina da instituição permanece inativa apenas momentaneamente, à espera de manifestar-se cada vez mais, gradativamente, conforme permita a civilização do ambiente. Ela se conserva escondida no íntimo, em potência, como uma árvore está na semente, mas para revelar-se depois, cada vez mais. Então, o princípio divino permanece invariável. O que muda é o grau de sua manifestação e realização na Terra, permitido pelas condições desta. O uso do princípio da autoridade, ou seja, desse método de tratar, na prática, com as massas humanas, as coisas do espírito, seria apenas transitório, como uma flor que se conserva ainda fechada como defesa, mas pronta a abrir-se para a liberdade do ar e do sol, logo que a tepidez de um ambiente mais civilizado permita. Não é o divino que evolui, mas a capacidade humana de compreendê-lo e realizá-lo. Só o absoluto pode permanecer imóvel em sua perfeição. Todo o resto, inclusive as religiões que o representam, não podem deixar de evoluir para a perfeição. Isto significa que as instituições do cristianismo, em primeiro lugar a Igreja, deverão, com a evolução do homem, afastar-se cada vez mais dos métodos do passado, para introduzir novos, mais adequados. Ou seja, será mister afastar-se cada vez mais do princípio da autoridade e caminhar para o princípio da liberdade. Isto porque o primeiro corresponde ao estado evoluído da matéria e ao plano biológico da animalidade, ao passo que o segundo corresponde ao estado evoluído do espírito, e ao plano biológico da humanidade futura. Só assim se consegue resolver o conflito entre o espírito do Evangelho, que se baseia na livre e espontânea adesão à substância, e os sistemas autoritários e formais, que tiveram de ser adotados na prática. Como poderia conceder-se o direito de livre exame ao homem ainda primitivo, quando a Igreja cobiça a solução urgente de outro problema bem diverso, o de sobreviver, salvando a própria unidade? Diante dessa necessidade premente, qualquer ideia de liberdade significa uma revolução perigosa, para a qual já os ânimos tendiam por si mesmos exageradamente. Ao invés de encorajá-los, era preciso freá-los, porque outras tarefas bem mais urgentes se impunham de momento. É verdade que o Evangelho se levantara justamente contra o formalismo farisaico, mas é também verdade que permanecíamos no mesmo mundo, onde impera a mesma psicologia humana, que, se não quisermos cair no caos, exige uma disciplina rígida sob o comando de uma autoridade. Sem dúvida, para ser perfeita, uma igreja deveria ser constituída só de santos. Só então o Evangelho poderia ter realização completa. E certamente uma tal igreja de santos saberia tratar muito bem das coisas do céu. Mas será que saberia tratar das coisas da terra? Os santos, em geral, não se ocupam com estas coisas, pois lhes são contrários e no entanto elas são necessárias para quem desejar construir neste mundo, mesmo no sentido espiritual. E é este precisamente o trabalho da Igreja, o de tratar na terra das coisas do céu, adaptando a este ambiente as verdades eternas, para torná-las assimiláveis a ele. Assim se justifique a presença de práticos e administradores na Igreja. Acham-se eles situados no polo da matéria, enquanto os santos estão no polo do espírito.
A dificuldade as tem em manterem-se equilibrados entre os dois extremos opostos, sem que um tome completamente o lugar do outro. Uma igreja apenas de santos, sem os homens do mundo, permanece no céu e não trabalha na terra. Uma igreja só de homens práticos, feitos para a matéria, estaria falha em sua substância espiritual e seria uma mentira. Estas são as condições que a realidade impõe. E de fato, foi isto que ocorreu, e que se pode explicar assim. Então, no seio de uma religião, ao lado dos que vivem os problemas longínquos do espírito, é indispensável haver lugar também para os que vivem próximos da matéria. Mas eis que surge uma consequência gravíssima. Assim tem direito de ingresso numa religião, que deveria ser coisa espiritual, esse mesmo mundo que o Evangelho condena tão explícita e energicamente. Às vezes os tão condenáveis métodos do mundo se acham numa posição legítima, em sua própria casa, aí justamente onde jamais deveriam comparecer. Mas então, se quisermos ser coerentes, temos de, pelo menos, reconhecer que, por enquanto, o Evangelho não precisa ser aplicado, porque nas condições atuais humanas ele é inaplicável. Mas reconhecer essa sua inaplicabilidade não o fará tornar-se utopia, e sua descida na terra uma falência. As religiões, que deveriam ser coisa espiritual, acima das lutas terrenas, estão imersas no mesmo conflito, próprio a todas as formas de vida no planeta, e têm que albergar em seus seios que lutam pela supremacia material, que comandam e se fazem obedecer impondo suas consciências. Os que deveriam ser banidos deste terreno, já não são mais tolerados como mal e erro, mas incorporados como úteis e indispensáveis. Estes, que ao menos deveriam reconhecer sua posição ínfima, subordinada à do espírito, muitas vezes na história assumiram, e fixaram sua posição como predominantes, à custa da posição espiritual, diante da qual eles poderiam no máximo ser suportados como um meio. Então as posições são invertidas e no próprio centro do terreno, reino do espírito, entra, vence e governa justamente o inimigo condenadíssimo, o mundo. Que significa isto? Mas então a lei de Deus, para conseguir realizar-se na terra, teve de inclinar-se diante da lei dos homens. O conflito entre evangelho e mundo, se neste mesmo mundo parece mais calmo, porque é o inferior que vence, torna-se vivíssimo no seio das religiões, porque aí nos encontramos no terreno em que o espírito se sente mais em casa e mais faz valer seus direitos. E quer fazê-los valer precisamente na terra, que é justamente a pátria de seu adversário, o mundo. É natural que este resista, porque não quer ser destronado, mas continuar dono do campo, com os próprios sistemas. Neste mundo caiu o Evangelho. Que acontece então? Numa escola, sem dúvida, o mestre tem de ensinar. Como seria belo se pudesse fazê-lo com amor, armado apenas de bondade e amizade, como ensina o Evangelho. Mas se os alunos são rebeldes, como poderá ele agir, no interesse mesmo deles e do próprio ensino, senão com uma autoridade e sanções que lhe permitam manter a disciplina? Sem dúvida que o ideal seria o respeito às consciências e à personalidade individual, ou seja a posição que está nos antípodas do absolutismo dogmático, feito de autoridade e disciplina. Mas é também verdade que não se pode respeitar a liberdade de um selvagem, porque, se o fizermos, ele se aproveita disso para matar-nos. E então, quem realizará a missão de civilizá-lo? Demonstramos, neste volume, que existem as armas do Evangelho. Mas tão grandes forças será que se adaptam aos pequeninos usos comuns, e depois, chegam todos a possuí-las e manejá-las? Se elas não estão ao alcance de todos, como contar com elas? E então, como pode o homem comum deixar de recorrer às que lhes são acessíveis, as oferecidas pelos sistemas do mundo? Como pretender que todo um grupo de homens, como é o organismo que na Terra dirige uma religião, pudesse apoiar-se apenas em meios sobre-humanos,
acreditando poder ir para a frente somente à força de prodígios. Não poderiam eles pensar que isso constituiria, diante de Deus, a maior das presunções, e que, justamente, essa falta de humildade paralisaria a ajuda, sendo portanto mais positivo não confiar nelas, e apoiar-se, ao contrário, em bases mais sólidas, as próprias forças, poucas, mas seguras. Era mais prático recorrer aos métodos já experimentados no mundo, cuja técnica e resultados já se conheciam, tanto mais acessíveis, quanto mais correspondentes à própria forma mental, e tanto mais espontâneos quanto mais radicados nos próprios impulsos e instintos. Não é fácil que homens comuns encontrem prontamente a força e a coragem de abandonar-se, como quer o Evangelho, a divina providência. Como vencer a tentação de tomar a estrada de todos, se a própria natureza dos alunos o impunha, como o único caminho para conseguir realizar a própria missão, que era de mantê-los disciplinados, obedientes à lei, que deveria fazê-los ascender, para salvá-los. Com a melhor boa vontade, não era possível satisfazer a todas as exigências opostas. Se quiser ser práticos, usando os sistemas do mundo para atingir a realização dos princípios, então se acaba limitando a liberdade do ser. É verdade que não se pode dar-lhe essa liberdade, porque ele faria dela mau uso, com prejuízo seu. Mas assim tende-se a fazer do ser um autômato. Privamo-lo da experiência feita à sua custa, a única que verdadeiramente ensina. E então, como pode aprender? É verdade que o pai amoroso que sabe, deveria impedir que o filho caísse nos perigos, mas é também verdade que os filhos protegidos demais crescem sem experiência, indispensável para não cair nesses perigos. Se, para ensinar, tirarmos a livre experimentação, substituindo-nos à escola da vida, então impediremos que ele aprenda e, ao invés de ajudar a evolução, nós a deteremos. Como se vê, a liberdade é fundamental, tem uma função sua, importante, e como tal deve ser respeitada. Tirando-a, são criados escravos ou rebeldes. É mister, ao contrário, ensinar a saber usar bem a liberdade, para que se possa concedê-la sem prejuízo. A disciplina pode ser imposta aos menos amadurecidos só para seu bem. Logo que eles progridam um pouco mais, a liberdade será um direito deles. A lei da vida é a evolução e esta leva ao sistema, a Deus, a quem não se pode chegar senão livres, e jamais como autômatos. É indispensável então reconhecer que, admitindo-se a disciplina que tende a fabricar o escravo autômato, isto só é tolerado de momento, porque o objetivo último é construir o homem consciente, que sabe livremente autodirigir-se. Então, a restrição da liberdade constitui só um fato transitório, destinado a ser gradualmente eliminado, concedendo-se progressivamente liberdade, em proporção ao conhecimento adquirido, e na medida merecida, que dê garantia ao seu bom uso, desde que seja liberdade útil, e não prejudicial. Quem dirige as almas, deve estar do lado das forças do bem que, se tiram, não o fazem para tirar, mas para dar, se limitam, é para depois conceder liberdade, forças que, mesmo que pareçam fazer o mal, fazem substancialmente o bem. 5. A Igreja. Exigências ideais e exigências práticas da Igreja. Na Terra, ela venceu, ou foi vencida. O inferno, triunfo definitivo das potências do mal, e a lógica da salvação. O comunismo, perigo externo. A justiça social, não realizada em 2000 anos, ponto vulnerável em que o inimigo ataca. O maquiavelismo, perigo interno. Os dois padrões e as duas lógicas. Simbioses como o inimigo. Os perigos do jogo duplo. A gravidade da hora. Perder a batalha da terra, para vencer a do céu. A dura operação do salvamento forçoso. Procuremos agora localizar mais exatamente o problema, para ver como a organização eclesiástica do catolicismo enfrentou e resolveu, ou seja,
como desenvolveu com a sua conduta o tema que este volume, continuando o precedente, vem tratando, como realizou e resolveu a grande batalha. Este choque entre evoluído e involuído, entre evangelho e mundo, é fenômeno de alcance biológico, a quem ninguém pode escapar, tanto menos uma religião que se fundamenta no evangelho e que se propõe plantá-lo no mundo. Entremos num terreno controvertido, adequado a polêmicas e condenações. Já dissemos que se reconhece o biótipo do involuído por seu espírito de agressividade, ao passo que o evoluído, por seu instinto de compreensão e conciliação. Procuremos, pois, imitar o segundo. Então, o leitor que quiser ver esta obra enquadrada numa opinião ou num partido, ficará desiludido. Aqui não se combate nem se condena nenhum grupo humano em particular, prefere-se observar o que o homem costuma fazer. Verifica-se que tudo permanece o mesmo, pois o homem em geral faz as mesmas coisas em todos os grupos. É inútil, portanto, escandalizar-se do que se faz nas casas alheias, quando os mesmos homens fazem, em todas as casas, mais ou menos as mesmas coisas. Nem se justifica que se culpe uma instituição por ter feito no passado o que, na época, era tão normal que todos fizessem, exigindo-se que um grupo de homens tivesse atingido, isoladamente, um grau de evolução mais adiantado do que o atingido pela vida no planeta, o que é absurdo e impossível. Para se lançar a pedra, seria necessário estar sem culpa. E quem pode pretendê-lo na Terra? Aqui procuramos, pois, apenas observar os problemas por todos os lados, usando a inteligência, isto para ver e compreender, mais do que para julgar e condenar. A satisfação de saber onde está o erro ou a razão, segundo o mundo, coisa difícil e sempre controvertida no relativo, deixamo-la ao leitor para que tenha a alegria de descobri-lo, conforme o seu gosto. É fácil criticar, e são criticadas todas as formas de governo, inclusive no terreno religioso. Mas o que constitui a bondade de um governo é a bondade do homem ou dos homens que o compõem, e não a sua forma. Mas na Terra faz-se muita questão da forma. De que serve, porém, usar uma ou outra, quando os homens continuam a fazer as mesmas coisas, apenas de forma diferente? Se o chefe fosse bom e inteligente, a melhor forma de governo seria o absoluto. Mas logo que possa, parece que o homem tende imediatamente a transformar-se em tirano. Provam nos sistemas representativos, em que se sentiu a necessidade de corrigir os possíveis abusos de um só, mediante o controle de muitos. Diz Gorer Geoffrey, em The Americans que a atitude americana para com a autoridade foi sempre a mesma. A autoridade é intrinsecamente má e perigosa, e quem ocupa posições de autoridade precisa ser submetido a um controle constante. A natureza humana é tal, que aquilo que deveria ser uma função para o bem coletivo, tende, para a coletividade, a transformar-se num perigo de que é necessário, pelo contrário, defendermos-nos. Como pretender, num mundo assim, um comportamento de evoluídos? E no seio de uma humanidade em que predomina outro biótipo bem diferente, como esperar que possa surgir uma organização de santos, só porque são santos o fundador e o programa? Mas a perfeição para o homem é um estado a ser atingido no futuro, e não uma condição já atingida no passado. Toda a massa humana está sujeita ao mesmo processo de evolução, e a maioria está agrupada em redor de certo nível desta, do qual está procurando lentamente subir para outro mais alto. Imensos e penosos movimentos biológicos que comprometem todos os aspectos da vida humana em nosso planeta. Dentro dessa massa enorme, só pouquíssimos indivíduos se diferenciam, rara exceção que não pode pesar nos movimentos da vida. Governantes e governados, juízes e julgados, senhores e servos, acusadores e acusados, todos pertencem mais ou menos ao mesmo grau de evolução que, para todos, se vai deslocando com o tempo. Dessa maneira, julgando os outros,
Nós julgamos-nos a nós mesmos, e condenando os erros e a ferocidade do passado, condenamos os nossos erros e nossa ferocidade no passado. Em seus 2000 anos, a vida da Igreja seguiu, no mesmo passo de todas as outras instituições humanas, a evolução da vida, que é a grande estrada em que tudo caminha. A Igreja, como organismo terreno, acompanhou os tempos, aceitou o que eles ofereciam, e, na prática, permaneceu no plano humano, comportando-se como se comportavam os outros, no mesmo nível de evolução. Foi sempre o mesmo pensamento humano que, atravessada a civilização grega e romana, atravessa agora a civilização cristã, enriquecendo-se cada vez mais de elementos diversos. Esse pensamento, na Idade Média, foi preponderantemente cristão, mas agora não é mais. Como se aquela forma mental tivesse esgotado a sua função, a mente do mundo pôs-se a pensar de outra maneira e, com a ciência, o pensamento humano caminhou para frente por sua conta, deixando para trás a orientação cristã, que dantes estava na vanguarda. E se esta tiver que voltar, só será possível em outra forma totalmente diferente. Sem dúvida que, depois de séculos de positivismo científico e após os brilhantes resultados práticos atingidos, a fé, se tiver de voltar, só poderá fazê-lo com uma mentalidade que não será mais a do passado. Tudo evolui e nem sequer as religiões podem parar. Assim o cristianismo, emergindo do plano da força, religião mosaica do Deus Rei dos Exércitos, egoísta e vingativo, tornou-se religião da bondade e do amor, evangelho universal, para tornar-se mais tarde a religião da inteligência e da liberdade, cristianismo do futuro, em que os mistérios serão demonstrados, baseado não mais no medo das sanções, mas na livre adesão de quem compreendeu que a vantagem é obedecer. Nestes 2000 anos o princípio da bondade e do amor lutou para substituir-se ao princípio da força e o impulso da evolução procurou elevar o homem, do plano da lei mosaica ao plano mais elevado da lei do Evangelho. Essa forma religiosa foi apenas uma expressão do fenômeno da ascensão da vida. A luta entre as duas fases de evolução foi dura e, ao menos até agora, não se pode dizer de maneira alguma que o Evangelho tenha vencido. Isto não é um julgamento, muito menos uma condenação, mas somente uma comprovação de fato. Dadas as condições do ambiente e um conjunto de fatos históricos, o Evangelho teve de permanecer, em grande parte, apenas como uma teoria. O primeiro impulso de Cristo teve de ser substituído, mediante adaptações sucessivas, por outro impulso totalmente humano, imposto pelas necessidades do contingente, pelo qual o princípio de autoridade e disciplina deteve a explosão do amor evangélico. Por isso não foi possível a imersão imediata, e todos ficaram no nível de todos. Nas lutas entre os dois princípios opostos, a necessidade prática de julgar e condenar levou vantagens sobre a necessidade ideal que era de compreender e perdoar. Entrando numa ordem de ideias, não se pode mais sair dela, e sua concatenação lógica nos arrastará até ao fundo. Somos livres ao colocar as premissas, mas depois ficamos inexoravelmente ligados a elas. Assim, salvou-se a unidade e a integridade, mas estabeleceu-se uma insanável cisão entre bons e maus, entre julgadores e julgados, entre quem condena e quem é condenado. Recaímos no método humano, próprio das instituições terrenas baseadas na força, o método da lei que pune, que tende, pela autoridade, à imposição e coação com sanções, embora, neste caso, espirituais. Isto se explica, sem dúvida, como dissemos, pela natureza do ambiente terreno e da psicologia dominante em nosso mundo, mas isto não impede que as consequências lógicas desse fato não devam ser suportadas até ao âmago. Foi assim que a psicologia do plano humano, aquela que o Evangelho queria refazer, se aninhou no centro da Igreja. Foi aceita e como que fixada na instituição a figura do malvado,
foi reconhecido o mal como potência rival que ameaça de Deus. Assim, por instinto de conservação num estado de integridade e pureza, o preceito evangélico que tende à aproximação do malvado para acabar em sua redenção e salvação, se inverteu num afastamento dele, para acabar na sua perdição eterna no inferno. Com o sistema do juízo e do castigo, uma classe social dominante poderá defender seus interesses e a sociedade afastar os elementos que a perturbam. Mas estamos sempre no plano humano da luta para a defesa da própria vida, luta entre juízo e julgado, na qual vence o mais forte. Isto não aproxima os dois termos, antes acentua as cisões e a inimizade. O sistema do juiz que condena está nos antípodes daquele que ama para remir. Assim o mal não é absorvido pela não resistência, mas, ao eliminá-lo com o esmagamento, mas ele é excitado, reforçando a reação, induzindo a uma resposta adequada, no mesmo nível, no plano da força, com a rebeldia. Recaímos no sistema do mundo, no julgamento que divide e afasta, e não do amor que aproxima e une. Ao invés de chegar à confraternização, o pecador é repelido pelos bons que deveriam ajudá-lo, e permanece um rejeitado. Eis que na luta entre evangelho e mundo, venceu o mundo e o evangelho falhou a sua finalidade. Ficamos presos dentro de uma lógica desapredada, que não nos permite saídas, detendo-nos no meio, mas que nos constrange a percorrê-la até o fim. E a conclusão é que, com o inferno e o paraíso, bons e maus se separam definitivamente, para sempre. Assim, a cisão triunfa, em lugar da união, e recebe sua eterna confirmação. Desta forma, Deus coloca a sua assinatura na sua falência. O poder do mal permanece de pé, para demonstrá-lo. Restará sempre uma parte do universo em que Deus foi derrotado, em que reina o seu inimigo, em que venceu e impera o ódio, em lugar do amor. O inferno eterno representa a vitória dos métodos do mundo, baseados na punição, sobre os métodos do céu, baseados no amor. Um castigo eterno que detém a evolução e exclui definitivamente a salvação, supremo fim do Evangelho, uma condição de imobilidade, num estado de dor, que não tem mais finalidade de bem, porque não educa mais, mas é só condenação pela condenação, inútil para a salvação, um Deus que celebra a sua vitória final apoiando-se nessa inexorável condenação, e não no amor que é sua essência. Admitir tudo isto poderá explicar-se como uma temporária necessidade, para que uma instituição seja respeitada, e portanto pudesse ter sobrevivido até hoje no feroz ambiente terrestre. Mas, se for admitido como verdade definitiva, isto significa que, na Igreja, deve vencer a lei do mundo e não a do Evangelho. No inferno, o amor morreu e foi para sempre sepultado. Isto constitui a derrota do Evangelho e a falência do plano divino. Quanto mais gente entra no inferno, tanto mais a Igreja falha na sua finalidade, que é a salvação. Com tal sistema, essa instituição poderá ter vencido sua batalha terrena, sobrevivendo até hoje, mas perdeu sua batalha no céu, com as consequências inevitáveis. Isto porque, para resistir na terra, aceitou os princípios do mundo, pôs-se a lutar com os métodos deste, descendo até ao nível dele. Acabou, assim, achando-se desprovida daquelas armas do espírito que estudamos nos capítulos precedentes. E que vitória final pode esperar uma igreja que não se apoia, antes de tudo, no espírito, que é a sua alma, reduzindo-se a contar com as normas humanas? Existe uma única solução, que oferece possibilidade de salvação, uma solução que deveria ser escolhida por obra de inteligência, ou aceita espontaneamente das mãos da história, antes que esta seja constrangida a impô-la. Trata-se de fazer marcha ré repudiando os métodos do mundo e seguindo plenamente os do Evangelho. Se a lógica daqueles leva à perdição, só a lógica destes pode levar à salvação. Embora o Evangelho ensinasse o contrário, isto é, a reabsorção do mal pelo bem, o que preferiu-se, no passado,
seguir o caminho mais fácil, que é o de livrar-se do mal, não curando com a redenção, mas lançando-o tudo fora, para dentro do inferno, revigorando-o, com uma sede e organização própria. Assim a infecção, ao invés de ser eliminada por reabsorção, constitui um centro seu, donde lhe é possível guerrear. Caminho perigoso, porque depois a infecção poderá tornar-se epidêmica. Contra ela não mais se dispõe de armas no céu, porque foram escolhidas aquelas armas enganosas do mundo, e agora ficou-se preso dentro da lógica destas. Iniciado esse caminho, é necessário grande esforço para voltar atrás e depois tomar outro. Iniciado o método das condenações, só se pode insistir nelas, sem compreender-se que, quanto mais usadas são, mais perdem ser feito. Quanto mais se é obrigado a condenar, tanto mais se dá prova de que a religião do amor faliu. Mas a evolução não pode deixar de impor o árduo esforço, necessário para a salvação, de se voltar ao Evangelho, ou seja, aos métodos do amor e do céu ao invés dos métodos das condenações e da terra. O homem não pode deter o caminho do Evangelho. Se esse caminho de regresso a ele não for escolhido por obra de inteligência ou aceito espontaneamente das mãos da história, será ele imposto pelos próximos cataclismos sociais, encarregados de purificar o ambiente das escórias do passado. Reconhecer-se-á que o fato de se ter seguido o caminho do mundo foi aceito apenas como condição transitória, imposta pelo grau de involução do elemento humano, com o qual era preciso trabalhar. Com sua forma mental o homem só teria respondido aos terrores do inferno, em que agora já ninguém crê e que não são úteis à evolução, devendo, portanto, ser abandonados como expediente psicológico superado. Assim, sem tumultos, o terrorismo todo medieval do inferno será alijado da vida que avança, e abandonado aos museus da história como coisa desnecessária. Desta forma, tudo fica explicado e justificado, e, sem condenar ninguém, não se detém a função civilizadora e o caminho do Evangelho, que é o que mais importa. Se a história permitiu alguns erros no passado, nenhum homem está isento de culpa, e a perfeição não pode ser atingida no início do caminho, mas apenas no fim. Se o homem não teve de imediato a força de usar os métodos do céu e preferiu os do mundo, não pode eximir-se de pagar as consequências, e depois de ter aprendido a lição à própria custa, não pode deixar de colocar-se no caminho da salvação. Desta maneira, com a bondade e o amor, será sempre mais aliviado o peso da dor que, embora permanecendo, não será uma condenação eterna, como vingança e falência da obra de Deus, mas um instrumento bendito de redenção, uma escola transitória de evolução, para levar todos à salvação. O inferno é fruto da psicologia terrorista de luta, ditada pela lei de bestialidade ainda vigente no mundo. Enquanto essa psicologia não for superada, e não se chegar a viver no plano mais alto do amor, no choque entre céu e terra, entre evangelho e mundo, será sempre o evangelho derrotado e o mundo vencedor. A crise atual do mundo é uma crise profunda de todos os seus valores. O homem está saindo de sua menoridade, começa a raciocinar e pede aos chefes que o dirigem, que lhe prestem contas do que fazem, assim como se cobra aos professores que ensinam, a justificação de suas teorias. Não mais são possíveis as escapatórias do passado, nas quais o homem feroz, mas ingênuo, de ontem, acreditava. O homem moderno, aberto a todas as astúcias, não acredita mais. Muitas ilusões psicológicas caíram após serem analisadas. A crítica revelou o verdadeiro conteúdo dos produtos da explosão de nossos instintos. O mundo quer saber como são cozinhados os alimentos que lhes são oferecidos. O positivismo científico despiu a verdade de todos aqueles mantos barrocos extravagantes e nos fez tocar algo de sólido. É pouco, mas o progresso científico é, já hoje, a única coisa em que a humanidade acredita seriamente. A conquista da energia movimentou tudo,
Até a estática conceptual de outrora se dinamizou. Prevalece hoje o conceito de uma verdade relativa em evolução, que é também uma transformação, o fruto de uma conquista progressiva. A pretensão do homem de atingir a verdade com os próprios meios, pelos resultados obtidos com as descobertas científicas, autorizou-o a desinteressar-se da verdade transcendente revelada, que, parece, já se coa há séculos, não dando mais novos frutos. A vida, que não pode morrer, parece ter se transferido para outra árvore. O homem tem fé em outras coisas. Quem se entrincheira no definido e no definitivo, permanece aí congelado e abandonado ao passado da vida que caminha. A lógica do imóvel absoluto foi substituída pela do relativismo em movimento. Na crise profunda que sacode e renova os alicerces do velho pensamento humano, não podem deixar de ser arrastadas também as religiões. Nada resolve uns lançarem as culpas sobre os outros, apenas devemos procurar todos juntos a porta de saída para todos. É preciso ter a coragem de erguer-nos por nós mesmos, se não quisermos ser erguidos por força das leis da vida. É indispensável deixar as espertezas e acomodações e falar claro, com sinceridade e honestidade, reconhecendo onde se pode estar errado, para não continuar a errar e depois ter de pagar. Encobrindo, nada se salva, porque o erro continua a piorar, se escondido. Se continuarmos a pôr estuque e pintar a casa do lado de fora, para que apareça bela, enquanto por dentro está caindo, ela terminará ruindo sobre nós. Encontrar-se-ia talvez nessas condições a Igreja Católica. Observemos o que está acontecendo, não para condenar, mas para achar um caminho de salvação. Dois grandes inimigos ameaçam hoje a Igreja. O comunismo do lado de fora, que avança, agressivo, e contra o qual ela está em posição de defesa. 2. Um secular maquiavelismo do lado de dentro, e que constitui a sua fraqueza, representando aquela derrota do Evangelho e vitória do mundo, de que acima falamos. Deste modo, estão agora amadurecendo as consequências. Observamos os dois pontos, a começarmos pelo primeiro. Quando a inteligência da história permite que as forças do mal tomem um desenvolvimento excepcionalmente agressivo, isto significa que a evolução, para poder avançar, precisa do seu trabalho de destruição para limpar o terreno de todas as construções velhas e erradas. Essas forças, especializadas nesse trabalho a serviço do bem, demonstram-se bem hábeis em descobrir o ponto fraco, o que mais atrai o seu instinto de destruição, assim como os micróbios das doenças agridem de preferência no ponto mais fraco os organismos macilentos. Seria preciso não ser fraco e não oferecer ao inimigo pontos vulneráveis. Estes representam o nosso débito, que temos de pagar, e as forças destrutivas se encarregam de nos cobrar. Ora, o comunismo descobriu qual é o calcanhar de Aquiles da Igreja, isto é, que ela pactuou com o mundo, colocando-se no nível deste, deixando escapar de suas mãos o poder das armas espirituais. Da parte dos agressores é sentida, mesmo sem compreendê-la, essa fraqueza, e eles querem aproveitar. O programa do Evangelho não era o da justiça social? E que se fez em 2000 anos para consegui-la? Foi preciso que a Revolução Francesa interviesse, para corrigir os abusos a que se chegara, justamente na direção oposta, fruto da aliança do clero com a aristocracia. Porque, com esse sistema, deixar escapar um grande programa, que deveria ter permanecido, para ser aplicado. Dessa forma, ele caiu em outras mãos, nas de quem teoricamente, pelo menos, o professa, e com isto faz prosélitos, utilizando-o como ideologia de propaganda. Assim, um dos pontos fundamentais do programa de amor e justiça do Evangelho volta agora, em forma invertida, como uma espécie de reação punitiva, para o lugar de onde deveria ter partido, e volta para destruir aquele órgão que deu provas de ter sido muito fraco e de não ter sabido executar a sua função.
O que não foi feito espontaneamente por si mesmo, é agora imposto à força pelos outros. Se a Igreja não tivesse pactuado com o mundo e não tivesse aceito o seu poder terreno, hoje o comunismo nada teria de dizer nem para atacar, porque a justiça social já teria sido realizada. Aceitar as ofertas do mundo e possuir o seu poder, pode parecer uma vantagem. Mas quem assim procede envolve-se com o sistema relativo de que mais tarde precisará fatalmente suportar a lógica e as consequências até ao fundo, como vimos. E é isto justamente que está acontecendo hoje. Descobrir e acusar os defeitos do inimigo, lançar-lhe em cima as culpas que ele tem, não nos liberta das nossas culpas nem da necessidade de pagá-las. Cada um assume a própria responsabilidade. Será que um católico, que se defende do comunismo, jamais pensou no que tenha feito a Igreja em 2000 anos para impedir que ele nascesse? E em vez de reclamar e condenar, não pensa que para vencer o comunismo, o verdadeiro modo de combatê-lo, seria já ter realizado o seu programa, ou pelo menos arrancá-lo às mãos comunistas para realizá-lo em seguida. Para vencer um inimigo na parte errada, é preciso não ser vulnerável na parte em que ele tem razão, a fim de não oferecer o flanco às suas acusações. Para repreender as culpas dos outros, é preciso não as possuir no mesmo terreno. Para poder pregar um dever, seria preciso primeiro cumpri-lo. Como se pode lançar a pedra, quando não se está sem pecado? Ter-se-ia o direito de condenar, desde que já se tivesse feito alguma coisa para realizar a justiça social. Condenam-se os métodos de violência que constituem a culpa da parte oposta, enquanto se poderia responder que a história, para atingir um estado de mais justa distribuição econômica, teve de confiar aos elementos piores, para que o executassem com força, aquele mesmo programa que era destinado aos elementos melhores, e que deveria ter sido executado com a bondade, por força do amor. Assim ambas as partes lutam no mesmo plano humano, como seres do mesmo tipo e plano biológico, cada um acusando e condenando as culpas do outro, em vez de procurar libertar-se das próprias. O método é igual, procurar mostrar os erros alheios e esconder os próprios. Mas qual a verdadeira razão de a Igreja tão energicamente combater o comunismo? Será porque, conforme diz, este é irreligioso e ateu, porque insincero e violento, ou porque ele é anticapitalista? E de outro lado, se o comunismo assalta a Igreja, falo porque ela é espiritual e crente, idealista e pacífica, ou porque, com o pretexto da justiça social e do anticapitalismo, quer apossar-se de seus capitais. No caso do choque entre comunismo e democracia, parece, e até mesmo se afirma, que se trata de um choque de ideologias. Mas como nos achamos diante do mesmo tipo humano, é muito mais verossímil que o verdadeiro móvel de todos seja o interesse, a avidez, o espírito de domínio, o desejo de poder. Não agem todos da mesma forma. Cada um não se coloca do lado do ideal e da justiça, naturalmente para condenar em seu nome todos os outros. O mesmo tipo de homem não faz em todos os lugares, com os mesmos métodos, o mesmo jogo. Em vez de exigirem primeiro, de si mesmos, o cumprimento dos próprios deveres, acusam os outros de não cumprirem os deles, exige-se deles a realização, alegando o direito próprio de lhes impor execução. A verdade é que todos vivem imersos no mesmo plano da luta, da força e da astúcia, a caça dos bens e poderes materiais, que constituem o único ideal em que o mundo hoje efetivamente dá provas de acreditar. Observemos, agora, o segundo ponto. Se o comunismo representa o inimigo exterior, ameaça a Igreja outro inimigo, ainda mais temível, porque interno, o maquiavelismo. Já procuramos explicar fatos cuja existência não se pode negar. Procuremos agora explicar outros fatos. Já falamos do maquiavelismo no capítulo 2 do nosso volume Problemas Atuais, fazendo a crítica desse método. Vejamos agora a posição da Igreja a esse respeito.
É neste ponto que vemos chegar até suas últimas consequências práticas o nítido antagonismo colocado pelo Evangelho, entre ele mesmo e o mundo. Trata-se de dois inimigos irredutíveis, entre os quais não é possível pactuar. Ninguém pode servir a dois senhores, ou amará um e odiará outro, ou se afeiçoará